E aí pessoal, tranquilo com vocês? Vamos fazer o nosso terceiro vídeo do canal aqui, nosso segundo vídeo de história. E só lembrando, a descrição do nosso grupo está aqui, o link do nosso grupo está aqui na descrição. Vocês podem entrar, podem acessar, podem compartilhar o que vocês quiserem. Lembrando que o nosso foco aqui do nosso canal e do nosso grupo é mais o Enem. Se você for fazer uma prova da FUVEST, da Unicamp, da Federal de Santa Catarina ou do interior do Paraná, talvez isso não seja o suficiente para você ir tão bem, mas você pode entrar no grupo, falar com os monitores que a gente vai te dar uma orientação, um material, uma coisa melhor. Então vamos lá, começando a falar sobre Roma. O que é importante sobre Roma? Primeiro, Roma é dividido em três períodos. A gente vai ter a monarquia, a república e o império. E eu vou falar sobre os três períodos e as transições, que é mais ou menos o que cai. Vamos lá, começando pela monarquia. A monarquia romana ela não costuma cair em muitos detalhes. Vocês precisam saber só a parte monárquica. Vocês precisam saber que existiam os dois grupos, os patrícios e os plebeus. Os patrícios, eles eram elite econômica, eles tinham a concentração da terra e eles também tinham poder político, porque eles participavam do Senado. E cabe ressaltar que nessa época, o Senado existe desde a época da monarquia, ele sempre existiu em Roma, do início ao fim, isso é importante saber, desde a época da monarquia tinha Senado. E a gente tem o grupo oposto a eles, que eram os plebeus. Os plebeus, eles eram os homens livres, eles não eram escravos, isso é importante. Eles eram pobres na época e eles não tinham direitos políticos. A gente sempre tem esse dualismo assim, tanto que até o Karl Marx fala que a luta de classe começa mais ou menos por aqui, entre os plebeus e os patrícios. Tá bom, mas além desses dois grupos, que são os mais importantes, também tinham os escravos. E eu vou dar um adentro aqui, eu também já falei no vídeo de Grécia, mas eu acho importante, porque eu acho que isso pode ser cobrado. É a diferença da escravidão que a gente teve no Brasil para a escravidão que a gente tinha na Idade Antiga. Na Idade Antiga, a escravidão ela não era restrita a um povo. Na Idade Antiga, a escravidão ela era por dívidas ou conquista militar. Então, o escravo ele podia exercer diversas ocupações. Assim, ele podia ser professor, médico, artista, de muito uso intelectual, que é completamente diferente da escravidão que a gente teve no Brasil, que ela é restrita a um povo e muito ligado a trabalho manual. Assim, eu sei que naquela época a maioria dos escravos, eles faziam trabalhos manuais, mas tinham vários, mas eram multifuncionalidades que eles faziam, muito tipo de coisa. Porque assim, até um romano podia virar escravo, ele podia se endividar e acabar virando escravo, você podia conquistar, você podia, numa conquista, você podia pegar, a elite intelectual de um povo conquistado e colocar para ser seus escravos, podiam ser professores, ensinar seus filhos, é muito diferente essa escravidão. Isso eu acho um pouco importante, assim, para saber, porque já foi um pouco cobrado, eu acho que essa diferença é bacana de saber. Agora vamos para a parte da república. O que aconteceu? O último rei da monarquia tentou auxiliar os plebeus e acabou sendo derrubado pelos patrícios por conta disso. Acabou virando uma parte da república. Aí o que é importante? A república a gente vai ter realmente o máximo que a gente vai ter do Senado. Mas quais são as características da República Romana? A República Romana ela é extremamente oligárquica. Porque assim, no início, quem mandava era o Senado. Só que os senadores eles eram todos patrícios, ou seja, na época de Roma, só as pessoas ricas e poderosas e meio que os nobres tinham poder político, então a república era muito oligárquica mesmo. Mas assim, também existia uma Assembleia Popular. A Assembleia Popular, ela representava a plebe, que era o que eu já citei ali, os homens livres, sem propriedade, sem direitos políticos. A Assembleia Popular, primeiro, ela era só consultiva, assim, eles decidiam as coisas e o Senado consultava se ou não. Mas naquele período tiveram grandes manifestações e uma tensão social muito grande. Eles acabaram criando um cargo que é bem importante na República Romana, que é o Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe ele era eleito pela Assembleia Popular e ele tinha o poder até mesmo de vetar as decisões do Senado. Então você vê uma luta política dos plebeus para ter representatividade, eles conseguiram, porque realmente o Tribuno da Plebe tinha um poder de decisão de sim ou não contra o Senado, que era formado praticamente pelos patrícios, que eram elite econômica. E agora vamos lá para uma parte assim que eu também acho importante, que é quando ele começou a confecção das leis das 12 tábuas. Isso já caiu bastante no Enem, eu acho importante, prestem atenção, pessoal. O que são as leis das 12 tábuas? Elas foram quando começaram a escrever as leis começaram a ser escritas, né? Aí você pensa, qual a diferença da lei ser escrita e da lei ser falada? Quando a lei está escrita, ela pode ser contestada pelas pessoas. Quando a lei é só falada, os patrícios, que, teoricamente eram os detentores da lei, podiam usar a lei da melhor forma possível para si. A partir do momento que a lei está escrita e que todo mundo sabe que a lei é isso, qualquer decisão pode ser contestada baseada no que a lei baseada na lei. Então acaba que isso aumenta muito a participação política, aumenta muito a própria cidadania das pessoas, das leis estarem escritas, elas poderem contestar se uma coisa está certa ou uma coisa está errada. Isso também é bem importante. Então, vamos lá. Agora vamos falar.
Muita gente pensa que o maior período de Roma foi o Império, mas não foi, foi a República. A República foi o período que teve a maior duração de tempo, ele foi o período de maior expansão e conquistas militares de toda Roma. Então vamos lá, vou começar falando um pouco sobre o período das conquistas. Roma começou grandes conquistas territoriais, eles realmente conquistaram um território gigante na época da República. Eu vou dizer aqui os territórios que eles conquistaram, mas vocês podem olhar o mapa e ver mais ou menos como era o Império Romano, que era uma coisa monstruosa até para hoje. Eles conquistaram a Península Ibérica, que era Portugal e Espanha. Eles conquistaram a França, que era centro da Europa. Eles conquistaram a Grécia. Eles conquistaram o norte da África. Ou seja, eles pegaram a parte realmente muito grande. E o que é importante sobre o período das conquistas? No período das conquistas, no norte da África, a gente tinha outra potência. Uma potência naval, uma potência mercante, que era Cartago. Cartago se opunha a Roma. E acabou que Roma teve que derrotar Cartago para poder ter o controle do comércio no Mediterrâneo, que era o mar mais importante da época. E chega a ser muito engraçado, porque Cartago era uma potência monstruosa na época, ela chegou quase a vencer a guerra contra Roma, eles chegaram nas portas de Roma e foram derrotados. E se eles tivessem ganhado, a gente estaria falando agora de Cartago, não de Roma. E o que é importante sobre as guerras púnicas, a conquista do Mediterrâneo, isso é importante, a conquista do comércio no Mediterrâneo e do norte da África, e também acabar com outra potência que poderia rivalizar com Roma no período. E vamos lá. Agora, o período da expansão foi um período de muitos grandes econômicos para Roma. Por quê? Quanto mais você expandia, mais você conseguia dinheiro, porque os povos conquistados pagavam impostos para você, mais você conseguia escravos, porque você conquistava os postos e tinha escravos. Então foi um período de expansão territorial, foi um período de expansão financeira muito grande, porque você tinha mais impostos, mais escravos. Só que também foi um período que as tensões sociais chegaram num nível muito alto, principalmente por conta da concentração de terra. Eles iam conquistando terra por conta da expansão romana e as terras ficavam só para os patrícios. Isso acabou gerando muita concentração de terra. E acabou que até os pequenos proprietários, por conta dos patrícios terem tanta terra e tantos escravos, eles acabavam quebrando e indo para a cidade, aumentando ainda mais a tensão, com mais gente na cidade e cada vez mais dinheiro, mas dinheiro cada vez mais concentrado na mão dos patrícios. Agora eu vou falar de dois nomes que são bem importantes no período. Eu falei o tribuno da plebe, que ele podia até vetar, e tem dois tribunos da plebe que eles são bem importantes, que é o Caio Graco e o Tibério Graco. Eles são os dois irmãos Graco. Eles propuseram naquela época duas leis que para tentar amenizar a tensão social dentro da República Romana. A primeira foi uma lei de reforma agrária, que acabou não passando, que era para tentar dividir mais a terra e não deixar os patrícios dominarem tanta terra, mas como eles eram elite econômica, eles acabaram barrando. E tinha a lei frumentária, que era fazer os trigos subsidiados para os pobres. Só que assim, desde aquela época já se pensava em fazer coisas subsidiadas para as pessoas mais pobres, mas mesmo assim a tensão continuou muito alta, porque era muita concentração de renda e muita desigualdade social. E agora a gente vai chegar num período que vai ser a transição para o Império. Essa tensão social acabou gerando muita coisa dentro do Império, muita guerra civil, muita tensão. Isso acabou fazendo que tiveram várias guerras civis com insatisfação popular e aumentou muito o poder do exército, não essas guerras, mas assim, como o exército romano cada vez expandia mais, ele aumentava mais, o exército começou a ter muito poder político, que cada vez estava maior, e os generais conquistadores eles tinham mais apreço à população, porque estavam sempre indo para a guerra, eles começaram a ter muita popularidade entre as classes mais pobres. E nisso eles acabaram fazendo os dois triunviratos. O primeiro triunvirato, eu acho importante falar sobre ele, que era o Pompeu, Crasso e Júlio César. Nessa época, o Júlio César ele tentou dar o golpe no triunvirato, ele entrou por Roma com apoio popular, ele tinha apoio popular, ele acabou virando ditador por um período, só que ele acabou indo no Senado e acabou sendo morto lá por crimes contra a República. Então ele foi o primeiro ditador de Roma, ele não conseguiu muito porque ele acabou sendo assassinado. Aí a gente tem o segundo triunvirato. O segundo triunvirato ele era o Otávio, o Lépido e o Marco Antônio. Esse segundo triunvirato ele é um pouco diferente do primeiro. Primeiro porque as tensões estavam cada vez maiores na República Romana e os próprios senadores queriam uma mão forte para segurar todas as tensões que eles estavam tendo. E nessa época o Otávio, com o apoio do Senado, virou um ditador e virou o primeiro imperador romano. E além disso ele começou a ter um caráter divino, porque ele virou Otávio Augusto. Augusto é divino, sagrado. Então nessa época a gente já começou a ter um pensamento que o imperador era uma coisa divina, uma coisa especial. Vamos lá, pessoal, começando o Império aqui, falei sobre a figura divina do imperador, que ele era Augusto, ele era divino. E agora a gente vai ter, isso aqui eu acho que pode chegar a cair em alguma prova, isso aqui é importante, que é a política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? O Otávio Augusto, na época ele criou uma lei que fazia a venda do trigo subsidiado para as pessoas mais pobres, que acabava dando alimentação para elas. Então elas meio que acabavam tendo gratidão e as tensões sociais e os conflitos iam diminuindo.
e o circo, ele promovia espetáculos públicos para as pessoas pobres, para os plebeus na época. E isso queria dizer, assim, você já deve ter visto algum filme do Coliseu, tipo, ele dava trigo barato para as pessoas poderem comer e se alimentar. E ele também promovia espetáculos de gladiadores, todo esse tipo de coisa que dava entretenimento. Esse era o pão e o circo, que é o pão e o entretenimento. E essa política acabou gerando a Pax Romana, que é um período de paz romana, que é uma diminuição grande nas tensões do Império e um período bem mais tranquilo assim. E começou assim o Império. Só que assim, esse período de paz não durou muito, a gente começou a ter o colapso do Império. Só que o Império Romano ele demorou muito a colapsar. Eu vou dizer mais ou menos os motivos. Os maiores motivos para o Império ter colapsado é realmente a questão econômica. O Império Romano ele era muito grande. Para você ter um império muito grande, há 2.000 anos atrás, você tinha que ter um exército monstruoso para fiscalizar e controlar ele. Você precisava ter uma burocracia gigantesca para poder administrar todo um território desse. Isso é 2.000 anos atrás. Você imagina como que é difícil administrar um país igual o Brasil hoje. Imagina há 2.000 anos atrás. Tipo, que você tinha tipo, que andar tudo de carroça, de cavalo. Então, realmente, muito gasto com exército, muito gasto com burocracia. E assim, querendo ou não, nenhuma expansão pode ser eterna. Como o exército parou de expandir e o Roma começou a diminuir, começou a ficar difícil para o Estado ter dinheiro, porque ele dependia de expandir, 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 expandir. E acabou que não aconteceu. Como diminuir as conquistas e a expansão, aumentou muito o preço do escravo. E naquela época de Roma, como os escravos produziam praticamente tudo, quando aumentou o preço do escravo, tipo, todos os produtos subiram em cadeia, porque eles produziam tudo. Então acabou que você teve inflação, esse aumento de preço. E querendo ou não, quando você tem esse tipo de coisa, sempre afeta as pessoas que têm menos condição. Então os plebeus sofreram muito mais do que os patrícios desse aumento de preço, principalmente da alimentação e dos produtos que eram feitos pelos escravos. Aí eu já falei sobre os altos custos e a alta inflação. E aqui eu também acho importante falar que muita gente não sabe como que Roma acabou virando, como a gente passou de Roma para o feudalismo. Isso aqui é o embrião dele, era um sistema de colonato. Era um arrendamento de terra por um colono. O colono pagava um percentual da produção dele para o dono da terra. Esse aqui é o embrião que a gente vai ter do feudalismo. E cabe ressaltar que isso ainda era uma época de tensões muito grandes. Então os colonos eles iam para o interior para conseguir até mesmo proteção dos patrícios, que eram os nobres, porque era uma tensão social muito grande dentro do Império. E agora eu vou citar alguns imperadores finais do Império Romano, que eles são importantes porque eles fizeram algumas coisas. Não sei se cai no Enem, mas é bom saber para vocês entenderem o que estava acontecendo em Roma naquele período. Primeiro teve o Diocleciano, que ele criou o Edito Máximo, que ele tabelava os preços e fazia os preços máximos. Chega a ser engraçado, porque desde aquela época eles querem tabelar preço e desde aquela época não funciona, também não funcionou, a inflação continuou, tensões sociais cada vez maiores, mas ele tentou, o Edito Máximo foi uma tentativa de tabelar os preços. E cabe ressaltar que naquela época tinha um combate ao cristianismo muito grande dentro do Império. Então o cristianismo estava cada vez aumentando, porque o cristianismo ele te dava a oportunidade de uma vida melhor após a morte. Então ele acabava sendo muito, assim, muito atraente para as classes que sofriam mais, sabe? Tipo, os plebeus, os escravos, o cristianismo aumentou de uma forma que eles não conseguiam controlar. Qual era o problema do cristianismo? O cristianismo só acreditava em um Deus, então você acabava tirando completamente o caráter divino que o imperador tinha na época. Por isso que o Império combateu o cristianismo até os últimos tempos e depois acabou se aliando, porque não tinha mais o que fazer, o crescimento era monstruoso. Então vamos lá. Teve o Constantino naquela época, ele criou a Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Ela era no antigo Bizâncio, hoje ela é Istambul. E cabe ressaltar também que essa parte oriental do Império Romano ela não sofreu tanta crise como a parte ocidental. Ela ainda conseguia ter mais escravo, não tinha tanto problema inflacionário igual o resto do Império, então ela era uma parte que se manteve. Tanto que ela se manteve até 1453, né? Aí citando outro que é o Teodósio, na época do Teodósio foi a época que o cristianismo realmente virou a religião oficial. O Constantino se converteu ao cristianismo, mas o Teodósio que realmente virou a religião oficial do Império e tudo virou cristianismo. E ele que fez a divisão do Império entre o Ocidente, com sede Roma, e o Oriente, com sede Constantinopla. Lembrando que o Império do Oriente não tinha tantos problemas econômicos, era uma parte menos afetada pela falta de conquistas e tal. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre as invasões bárbaras. O que vocês precisam saber sobre as invasões bárbaras, que é importante. Primeiro, as invasões bárbaras elas não começaram de forma militar. Os bárbaros eles moravam nas cercanias do Império e eles começaram a ser usados no Império Romano para diversas funções. Eles começaram primeiro como uma mão de obra para agricultura, depois eles foram usados como soldados no exército, na época que o exército estava tendo um pouco de dificuldade para manter o Império. E o que aconteceu?
os bárbaros, que eram as pessoas que moravam nas cercanias do Império e não eram os romanos, eles começaram a ver o enfraquecimento cada vez maior do Império Romano. Então essas invasões bárbaras começaram com pessoas vindo trabalhar como agricultores e ajudar, eles acabaram tomando um caráter muito violento. Os bárbaros, ajudando da degradação do Império, acabaram atacando, porque eram vários povos bárbaros atacando em várias partes do Império, e acabaram derrubando o Império Romano do Ocidente com sede em Roma. Lembrando que o Império Romano do Oriente ele fica até 1453. A gente fala que era Império Bizantino, mas eles se achavam romanos até o fim do Império deles. Sempre se acharam romanos. Então eles continuaram achando que eram o que tinha o restado do Império Romano total. Isso é importante vocês saberem. É isso, pessoal. Nossa aula. Lembrando, link do grupo aqui na descrição. Espero que tenham gostado. Dê um feedback lá. E vamos nessa, pessoal. Até o Enem, vamos passar tudo aqui. Valeu!